Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente, então, para darmos continuidade nas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje já é a lição de número 13, a nossa última aula desse trimestre, que temos por título A Igreja de Deus. Lembrando que os nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical são para as classes de adolescentes. E como é já de costume dos nossos irmãos, nós temos alguns objetivos a serem alcançados na lição de hoje, nessa última lição, que é conhecer alguns aspectos gerais e essenciais sobre a igreja, e identificar os propósitos da igreja na face da terra e conhecer algumas figuras empregadas para designar o corpo de Cristo. Nós temos o nosso textuário, que está no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, no capítulo 16, e o versículo 18, quando nos diz da seguinte maneira: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou contra ela, né? E também a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus mesmo, no mesmo capítulo, o 16, dos versos 13 a 18. E esse texto eu quero ler, sim, quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade, até porque é um texto mais curto, mais abreviado, e aí assim depois discorrendo dentro daquilo que foi colocado para nós, mas os irmãos em suas respectivas classes terão mais tempo, obviamente, e aí os irmãos fiquem mais à vontade para destrinchar esse texto e repassar o máximo de informações ou de revelações e tantas outras coisas mais que Jesus pode fazer pelo poder da sua palavra em suas respectivas classes. Então, Evangelho de Mateus 16, capítulo, e o verso 13 ao 18, começando inicialmente no verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles diziam, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa é a nossa leitura bíblica proposta para a lição de hoje, essa lição, última lição de número 13, que tem por título A Igreja de Deus. E nesse texto inicial que lemos, Jesus ele chega às partes de Cesareia de Filipe e faz uma espécie de enquete entre o povo e pergunta aos seus discípulos o que o povo estava dizendo acerca dele. Aí o próprio texto vai revelar que o povo tinha um raso conhecimento acerca de João Batista, um raso conhecimento sobre Elias e um raso conhecimento acerca de Jeremias. Mas o texto também revela que o povo estava confuso acerca de quem era Jesus. E isso está revelado para nós
nesses versos iniciais, 13 e 14, nessa espécie de enquete que Jesus faz entre o povo, delegando essa responsabilidade de fazer essa pergunta ao povo de quem Jesus era. E aí no verso 14 nós vamos ver que revela para nós o quão o povo estava confuso acerca de quem Jesus era. Tanto que uns vão dizer que Jesus era João Batista, isso denota um raso conhecimento acerca de quem era João Batista. Outros vão dizer que Jesus era Elias, e isso também revela um raso conhecimento que eles tinham acerca de Elias. E também outros vão dizer que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. Isso também revela o raso conhecimento que eles tinham acerca de Jeremias ou qualquer um desses outros profetas que o texto cita. Mas o cerne, a identificação fundamental aqui é que eles estavam confusos acerca de quem Jesus era. Aí Jesus se volta para os seus discípulos novamente e pergunta agora para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí agora eles colocam os discípulos, ou ele coloca, os discípulos numa situação de que agora eles teriam que dar uma resposta com mais exatidão, porque eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, viam as maravilhas que Jesus estava fazendo, e era de se esperar que, a princípio, eles poderiam dar uma resposta coerente, pelo fato de estarem vendo, acompanhando, ouvindo o Senhor Jesus. E aqui, irmãos, fica uma pergunta, ou uma afirmação que podemos fazer, de que nós estamos vivendo em um tempo em que se faz necessário conhecer a Jesus. Mas nós não estamos falando aqui de um conhecimento raso, de um conhecimento superficial, ou até mesmo pelo simples fato de ter interesse em satisfazer as minhas vontades, pelo fato de entender alguma coisa acerca de quem é Jesus. Eu posso entender que Jesus, ele é um provedor, sim. Eu posso entender que Jesus, ele é aquele que cura, sim, aquele que perdoa, sim, aquele que sara, sim. Mas eu não posso ter isso como base, porque eu posso desfrutar de muitas coisas que o próprio Senhor Jesus me proporciona e não conhecer a Ele. Mas esta afirmação de que nós precisamos conhecer a Jesus, isso fala-nos acerca de uma intimidade, de uma comunhão, procurando todo dia verdadeiramente conhecer a vontade dEle para a minha vida, ver o que Ele quer de mim e o que eu posso, dentro das minhas condições e a sua graça que está em minha vida, poder fazer para agradá-lo. Então é desse conhecimento, dentro dessa afirmação, que nós devemos fazer uma reflexão sobre isso. Mas não é conhecer só de ouvir falar, mas experimentar quem é Jesus. É como que quando alguém desfruta de algo maravilhoso, de algo excelente, e a pessoa ela não tem muitas palavras para descrever, mas ela está revelando para alguém que ainda não experimentou o que ela experimentou. Então, o nosso relacionamento com Jesus não deve ser simplesmente um relacionamento somente de ouvir falar.
Nós precisamos experimentar Jesus. E, na verdade, dentro desse aspecto, muitos conhecem Jesus de ouvir falar, mas poucos têm provado quem Jesus é verdadeiramente. Então, é deste conhecimento acerca de Jesus que nós estamos falando aqui dentro dessa breve introdução. E o texto que lemos do 13 ao 18 no capítulo 16 vai dizer que então, quando Jesus depois se volta para os seus discípulos, vendo que o povo estava confuso acerca de quem ele era, e ele volta a pergunta aos discípulos, e os discípulos tendo que responder agora quem Jesus é de fato, e aí Pedro, ele toma a iniciativa, devido ao seu temperamento, né? Pedro, ele era alguém que sempre se posicionava, sempre tomava a frente, e aqui foi uma das ocasiões em que ele toma a frente, vai responder pelo grupo, porque Jesus fez a pergunta aos seus discípulos e Pedro então vai responder por ele e pelos outros. E aí Pedro faz uma afirmação que é a máxima dentro daquilo que nós podemos dizer acerca de quem Jesus Cristo é. E Pedro então vai dizer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E aí então Jesus agora se volta para Pedro e diz que ele era um bem-aventurado, porque não foi a carne e nem o sangue quem revelou a ele quem Jesus era, mas foi o próprio Pai que revelou a Pedro quem Jesus era. Por isso Pedro deu essa resposta e foi uma resposta que agradou a Jesus. Tanto que Jesus vai dizer que Pedro foi um bem-aventurado pelo fato de receber do Pai essa revelação de quem Jesus era. E aí no versículo 18, Jesus vai dizer que ele era Pedro, e Jesus diz para ele que sobre esta pedra, Jesus está se referindo a ele, sendo filho de Deus, aí as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja de Jesus que estava firmada no próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, ao longo do Novo Testamento, nós encontramos o ensino doutrinário importante sobre a igreja de Deus, que é a reunião do povo de Deus, também designada como o ajuntamento do povo de Deus, ou a congregação, a assembleia. Então trata-se daqueles que estão em um determinado espaço geográfico do globo terrestre, mas que não considerados fiéis, que são considerados fiéis e santos para Deus. Esta é a igreja de Deus, e no Novo Testamento nós encontramos em diversos pontos esses ensinos que são doutrinários para nós. E nesta lição nós vamos considerar algumas passagens dentro do Novo Testamento mesmo, que nos permite compreender alguns aspectos gerais e essenciais da igreja de Deus, desvendando-nos sua origem, natureza e propósito. Ou seja, dentro desse texto que lemos aqui como leitura bíblica, já fica claro para nós que a igreja de Cristo está firmada nele. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o alicerce da igreja. E Jesus está dizendo, a minha igreja, ou seja, a igreja é de Jesus. E ela está fundamentada nele, alicerçada nele. Então, enganado é o homem que pensa que a igreja é propriedade sua, ou que ele é dono do rebanho ou da igreja. Não, a igreja é de Jesus Cristo. Até porque se a igreja fosse do homem, a igreja já tinha sido arruinada. Mas como a igreja ela é de Jesus e está firmada nele, as portas do inferno não vão prevalecer.
porque se ela tivesse firmado em homem, com certeza as portas do inferno prevaleceriam e com certeza grande seria o estrago. E a igreja não está firmada em Pedro, não é Pedro a pedra. A pedra fundamental ou a base da igreja é Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que o próprio Paulo já havia lançado, a saber, que fundamento era esse? Era Cristo Jesus, aonde a igreja estava firmada. E aí os aspectos gerais da igreja, onde vemos o ajuntamento, aonde vemos aqui, né, a congregação ou a assembleia do povo de Deus dentro de um espaço geográfico, tá certo? Reunidos para adorarem e servirem a Deus no seu propósito, mas tendo essa ideia de que estão firmados em Jesus Cristo. E as Escrituras nos ensinam que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo, do qual depende a salvação de todos os homens. É por intermédio de Jesus que os homens estão reunidos a Deus e formam com ele um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Desse modo, a igreja constitui uma congregação de fiéis e santos cujos membros pertencem a Cristo por toda a eternidade. E aí nós temos algumas referências que vemos mesmo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 18, e também uma referência no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 3 e verso 24, aonde se trata da igreja sendo fundamentada em Cristo, alicerçada em Cristo, e agora reunidos em Deus, através de Cristo, reconciliados com Deus através de Cristo, fazendo parte agora de um só corpo, somos membros deste corpo, que é o corpo de Cristo, ou que é a igreja. E aí, deste modo, a igreja ela é constituída, chamada também congregação de fiéis santos, cujos membros, que somos nós, pertencem a Cristo agora por toda a eternidade. Por quê? Porque a própria Escritura nos ensina que o fundamento, sendo o Senhor Jesus Cristo, é dele que parte a salvação para aqueles que agora são igreja do Senhor e que estão fundamentados nele, e assim já com uma promessa feita para estarem com ele, membros do corpo dele, para toda a eternidade. E aí em Mateus 16, 18, a declaração, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, implica que, num sentido estrito, Jesus é essa pedra, porque ele é o objeto da confissão, o fundamento seguro e inabalável que gera nos eleitos que nele creem a confiança e firmeza, que então permite que também sejam chamados de pedras vivas. E essa referência agora de que nós somos pedras dentro desta construção, dentro desta obra que começa aqui, mas que tem o seu findar na eternidade, Pedro vai falar isso na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versos 4 a 8. E também depois dos versículos 11 e 12. E Paulo também vai fazer referência a esse particular, que nós somos pedras dentro desta construção e pedras vivas, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Então, Paulo também vai mencionar, assim como Pedro, acerca de que nós somos também pedras, mas não somos fundamento. O fundamento é Cristo. E nós somos pedras,
na construção deste grande edifício, ou também como sendo membros deste corpo que está firmado em Cristo Jesus, que é a igreja, que também tem essa promessa da eternidade. E consideremos então o que mais Jesus diz a respeito desta igreja, a começar pela propriedade da expressão minha igreja. Embora o mundo todo tenha sido feito por ele e uma nação em particular tenha sido escolhida para servi-lo, tanto o mundo como eventualmente os judeus tropeçaram nessa pedra, Jesus. Apenas um pequeno rebanho, uma congregação reunida dentre os povos, foi eleita para crer nela e não ser confundida. E aí então, mais uma consideração aqui do que mais Jesus diz a respeito da igreja, como sendo propriedade do Senhor Jesus, porque vimos aí na leitura que fizemos que ele vai dizer que a igreja é dele e de mais ninguém, mas isso começou-se a uma nação em particular que ele havia escolhido para servi-lo. E aí tanto o mundo como também eventualmente os judeus tropeçaram nesta pedra, que aí depois a gente vai ver na Escritura que para determinadas pessoas ela foi pedra de tropeço. Em se tratando de uma rejeição, ela se tornou pedra de tropeço. Então muitos tropeçaram nesta pedra, mas num sentido de rejeição, porque rejeitaram esse alicerce, rejeitaram esse fundamento, rejeitaram essa base, se apoiando em falsas estruturas e falsos fundamentos, como a religião, como, por exemplo, a lei, que nada por eles poderiam fazer. Então, nesse aspecto, houve a rejeição. Consideremos, então, o que mais Jesus diz a respeito desta igreja, a começar pela propriedade da expressão minha igreja. Então, vale considerar isso que o comentarista coloca para nós, acerca do que mais Jesus diz acerca da igreja. E a começar pela propriedade da expressão minha igreja. Então observem bem que nós vemos nas Escrituras Sagradas várias expressões de homens de Deus que tiveram um cuidado muito grande, um zelo muito grande, pelo simples fato dessa expressão, que eles entenderam muito bem, de que o rebanho, o povo, a igreja, não eram propriedades suas, mas eles entendiam que iam ter que prestar conta a um Senhor que colocou na mão deles um rebanho, uma igreja, um povo, para eles cuidarem, para que esse povo, esse rebanho fosse então novamente apresentado a este Senhor. Mas eles entendiam que tinham que ter este zelo e este cuidado, entendendo pelo simples fato desta expressão, quando Jesus disse que a igreja é dele e de mais ninguém. E essa igreja foi chamada para servi-lo. E essa igreja também, como já dissemos, foi chamada de povo escolhido, de nação santa, de povo adquirido, povo que estava em trevas, mas que agora foi trazido para essa maravilhosa luz, com esse propósito de servi-lo, de adorá-lo, e com uma promessa de que aquele que nele crê, sendo igreja, não será confundida. E aí notemos ainda que Cristo, que é Cristo que edifica a igreja e não os homens. Irmãos, existem tantas coisas hoje no nosso meio
E fica até um pouco difícil de nós comentarmos, né? Mas é o que estamos vendo por aí. É Cristo que edifica a igreja. É Cristo que sustenta a igreja. Ele que é a base da igreja. É por isso que a igreja nunca vai acabar. Ninguém vai conseguir parar a marcha da igreja. Mas existem alguns homens que têm algumas ideias que eu não sei de onde tiram, que eles acham que são super-homens de Deus, ao ponto de que a ideia que se tem é de que se eles não estiverem, se eles não forem, se eles não fizerem, nada vai acontecer, trazendo esta ideia de que são base, alicerce para alguma coisa. E no nosso meio hoje existem muitos. Nós estamos vendo até cultos humanistas voltado ao homem, como que se entendendo o homem como base, como alicerce. Não, Cristo é o fundamento. Cristo é a cabeça do corpo e é Ele que edifica a igreja. E isso Ele fez dando sua vida para resgatar do mundo aqueles que a seu tempo viriam a fazer parte dela, da igreja. Vemos isso em João 11, 51 e 52, novamente Efésios 2, 13 a 16, também Atos 2, 47, e depois pela sua ressurreição, ele ainda cumpriu a profecia sobre a pedra eleita, rejeitada pelos edificadores, mas preciosa aos olhos de Deus, tornando-se o cabeça de um corpo, isto é, a igreja, que como ele não será retido pela morte na sepultura. Ou seja, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E isso indicando para aqueles que creem que eles também, da mesma maneira em que Cristo não permaneceu na sepultura, aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua vinda, também não permanecerão na sepultura. Ressuscitarão com o Senhor Jesus para estarem com Ele para todo sempre. Observemos que a expressão futura, as portas do inferno não prevalecerão, aludem a constante oposição e a resistência que a igreja encontrará enquanto estiver neste mundo. O diabo vai combater, vai vir com ímpeto, vai vir com força, com muita resistência, com muita oposição para combater contra a igreja e que culminará na morte, mas que será finalmente vencida como o último inimigo que resta por ocasião da ressurreição do último dia. Então, o último inimigo a ser vencido é a morte, e isso vemos que para aqueles que já vivem uma vida com o Senhor Jesus Cristo, eles têm essa promessa de que a morte será vencida na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando isso se dará na ressurreição do último dia, quando que para aqueles que morreram em Cristo ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão para estar com Ele para todo sempre. E aí, vemos também dentro desse aspecto a missão da igreja, e isso lemos em Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, mas não estaremos lendo. A missão que esta igreja de Cristo recebeu na terra, a partir da autoridade recebida para ligar e desligar tanto os que estão dentro como os que estão fora, podemos ainda considerar que, em poucas palavras, a missão fundamental da igreja de Cristo. E essa passagem do capítulo 28, em epígrafe, ilustra bem esse tópico, pois nela temos tanto a razão como a natureza dessa missão confiada à igreja. Tendo sido ressuscitado e exaltado pelo Pai,
o Senhor Jesus agora pôde reivindicar formalmente a todo o poder, ou todo o poder nos céus e na terra, e isto ele faz através da sua igreja, através da pregação do reino dos céus, sendo levada a todos os povos, dos quais muitas almas são resgatadas do domínio do pecado e de Satanás e trazidas para a luz, assim expandindo o reino de Deus. Então agora, dentro desse particular da missão confiada à igreja, lembrando que Mateus 28 ilustra muito bem isso, acerca de que o Senhor Jesus delegou a missão de pregarmos o Evangelho, levarmos a palavra de Deus, a fim de que almas sejam resgatadas do domínio do pecado e de Satanás e trazidas para a luz, e assim acontecendo há uma expansão do reino. E assim temos feito, entendido a missão da igreja na terra. Então, observem que a missão ela é exclusiva, é pregar o Evangelho. A igreja não tem outra finalidade na terra, a igreja está na terra para pregar o Evangelho. A igreja não está na terra para juntar tesouros na terra. A igreja não está aqui para juntar dinheiro aqui. A igreja não está aqui para fazer marketing aqui, não. A igreja está aqui para pregar o Evangelho e através da pregação do Evangelho, almas se rendendo aos pés do Senhor, vindo para a luz e assim então havendo uma expansão do reino de Deus na terra. Eis então a missão da igreja: pregar o Evangelho, fazer novos discípulos, agregando-os na comunhão dos fiéis pelo batismo e exortando-os à perseverança, repreendendo e corrigindo os faltosos e combatendo tudo o que for nocivo ou contrário à sã doutrina, prejudicial à unidade da fé e à paz entre os santos. Então, vejam que importância da igreja estar na terra. Não há outro objetivo, não há outra finalidade. E o próprio Senhor Jesus deixa claro isso para nós. E tantos outros textos, Atos 26, 18, Colossenses 2, 15, Apocalipse 12, 10 também. E aí a gente vê em Hebreus 10, 25, Colossenses 3, 12 a 16, vários textos citam a finalidade da igreja na terra, a missão que a igreja tem na face dessa terra. E aí agora vamos ver algumas representações de figura da igreja. Corpo e edifício. Há uma diferença, né, nessa representação de figura. No Novo Testamento, algumas figuras representativas da igreja. A igreja é considerada como um corpo. E vale lembrar que quando fala-se de igreja, é a igreja universal, é o povo de Deus em toda a face da terra. Não é uma denominação específica, um povo de uma nação só. São povos de nações, línguas de todos os lugares do mundo, nos quadrantes dessa terra. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí então aqui prefigura-se em tratando-se da igreja como corpo. E nessa ilustração, igreja sendo corpo, Cristo é a cabeça. E lembrando que é a cabeça que manda a informação para o corpo. O corpo não pode agir por si só ou por vontade própria. O cérebro tem que mandar a informação para o corpo. Então observem a importância de sermos conduzidos pela cabeça. E aí, Cristo é a cabeça desse corpo e nós, os fiéis, nos constituímos os membros, ou somos constituídos membros deste corpo. E observe que dentro desse corpo, todos os membros são importantes. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Há uma grande importância para o dedinho mindinho do pé,
mas há uma importância também para o ouvido muito grande, há uma importância para o olho, há uma importância para as mãos, para os pés. Então, todos são importantes dentro deste corpo, aonde Cristo é a cabeça. E para fazer parte do corpo de Cristo é necessário estar ligado a Ele. Não tem como. Não tem como andar corpo sem cabeça e nem cabeça estar andando sem corpo. No sentido de figura. Tá certo? Nós não vemos um corpo andando por aí sem cabeça e nós nem vemos também por aí uma cabeça rolando sem corpo. Ou seja, figura de Cristo e a igreja. O corpo está ligado à cabeça. A cabeça tem a função de dar vitalidade a todas as partes do corpo, além de dar direção para as ações que são executadas pelo corpo. Como eu já disse anteriormente, o corpo não tem vontade própria se não vier informação do cérebro, até para movimentarmos, para falarmos, para tantas outras coisas depende da informação da cabeça para o corpo. E aí Cristo aqui, ele é, na verdade, a cabeça que tem por finalidade dar vitalidade às partes do corpo e dar também a direção para as ações que são executadas pelo corpo. E aí Paulo, ao igualar a igreja a um corpo, enfatiza que cada membro deve trabalhar em prol de todo o corpo e mostra ainda a dependência de cada parte para funcionamento correto de todo o corpo. Por isso, todos os membros, apesar de terem funções diversas, são importantes no corpo de Cristo. Por isso, o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. E diz Paulo em 1 Coríntios 12, 21, cada um de nós desempenhamos um papel importante na igreja com base em nossos dons e posições que ocupamos no corpo de Cristo. Isso também é interessante, né? Na questão de cada um foi chamado para fazer alguma coisa. E não é porque eu sou mão que eu vou dizer para o pé que ele não é importante. Não é porque eu sou olho que eu vou dizer para o ouvido que ele não é importante. E lembrando que Paulo em Coríntios 12, ele vai enfatizar que todos têm uma função importante, mas cada um dentro da sua função. Cada um dentro do que foi lhe dado para desenvolver. É por isso que o corpo ele tem que ser bem ajustado. E em se tratando de corpo, observem que não existe possibilidade nenhuma de fazermos alguma coisa usando membros ou algum membro e deixando o outro de ser utilizado, nesse sentido de estarmos fazendo cada um a sua parte. E a finalidade principal é para que haja edificação de todo o corpo. A igreja também pode ser comparada a um edifício. 1 Coríntios 3 e 9. O apóstolo Paulo, ele vai se dirigir aos crentes, lá em Corinto, como ele sendo uma lavoura de Deus e o edifício de Deus. E ele compara uma edificação e destaca que ele é uma construção, um firme alicerce. E o fundamento da igreja é Cristo. Vemos isso no nosso Senhor. A igreja agora como uma lavoura de Deus e como um edifício de Deus. E mais uma vez o comentarista deixa claro para nós que o Senhor Jesus é o fundamento deste edifício. E Paulo escrever aos Efésios deixou claro aos irmãos que depois deles serem alcançados pelo amor de Cristo, a cidadania deles não era mais terrena, mas eles agora são cidadãos dos santos, família de Deus. Portanto, estrangeiros e peregrinos e forasteiros estão edificados sob a doutrina ensinada pelos apóstolos e profetas debaixo do Evangelho de Cristo. E aí concluímos que o fundamento espiritual do cristão é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, dentro desse aspecto de figura, igreja como corpo e edifício, vemos aqui também que Paulo cita acerca de que a igreja é lavoura de Deus.
E aí, no mesmo versículo, ele vai dizer que a igreja é edifício de Deus, aonde Deus é fundamento. Então, são assuntos importantes que devemos considerar, que a igreja de Deus, nós podemos ver nos seus mais diversos aspectos, né, que são aspectos essenciais como igreja de Deus, e também tendo essa consciência de que a igreja é de Cristo e está firmada em Cristo, tendo esta ideia de que a igreja tem uma missão e que recebeu essa missão de Cristo, e que dentro dessa missão de se pregar o evangelho, as pessoas vindo para a luz, elas se tornam também membros deste corpo, aonde Cristo é o cabeça, tornando-se então um grande edifício, aonde Jesus é o fundamento. E lembrando que os seus membros têm as suas funções específicas, cada membro de acordo com a sua funcionalidade, e lembrando que toda a direção e que toda a orientação para a sua funcionalidade ou para a funcionalidade do corpo parte da cabeça. E assim então, tendo esta ideia, tendo esta base e tendo esse ensino doutrinário acerca da Igreja de Deus em seus mais diversos aspectos, concluímos então a nossa lição de número 13, que tem por título A Igreja de Deus. E é assim que Deus em Cristo nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.